Boa noite a todos vocês que acompanham a TV AN, a Imagem do Sertão. Hoje, na noite de segunda-feira, aqui na cidade de Porto da Folha, estamos recebendo o Luiz Alberto, ele que vai falar sobre os avanços e aspirações na avicultura esportiva sergipana. Para você que tem dúvida, sobre a avicultura, você que tem dúvida aí, então pode mandar pergunta através dos comentários, porque ele está aqui para responder. Estamos também ao lado do Wesley Pacotinho, ele que é filho de Manuel de Augusto, também está apoiando aí os avanços na avicultura. E vamos desejar uma boa noite, para o nosso amigo Luiz Alberto, ele que se deslocou da capital sergipana até a cidade de Porto da Folha para falar um pouco, já que aqui tem muitas pessoas, que criam galos, posso dizer galos, de raça ou não, mas ele irá tirar dúvidas aí de vocês que estão nos assistindo. Boa noite, Luiz Alberto. Boa noite a todos os telespectadores do canal. Eu fiz esse deslocamento com o intuito de ajudar o nosso parceiro aqui a levar um pouco de informação sobre a avicultura. Boa noite a todos. O meu nome é Luiz Alberto. Eu vim até a cidade de Porto da Folha, no estado de Sergipe, para colaborar com um projeto que gira no entorno da avicultura esportiva sergipana e nacional, que é levar informação e dar publicidade a essa ave, que é um símbolo da nossa cultura. E engajado com o projeto do nosso colega aqui, que aspira, é pré-candidato ao Legislativo Municipal, e eu acredito que o empoderamento político é uma das condições que permite o galismo ascender ao nível que a gente aspira, que a gente busca. Temos muitos avanços, muitos ganhos, mas pouca informação. Então, a gente precisa ocupar o quanto antes espaços iguais a este, onde a gente possa falar e desmistificar os estigmas preconceituosos que giram no entorno da avicultura esportiva. Ok, então, pessoal, a partir de agora, vamos ouvir o boa noite, Ele está meio apressado, quer desejar o boa noite. Wesley Pacotinho, boa noite, fica à vontade, mesmo. Boa noite, Mike Carvalho. Boa noite a meu amigo Luiz Alberto, que se deslocou da capital sergipana para vir aqui falar dos avanços que há no galismo nos dias atuais. Para o pessoal interagir mais na rede social, acompanhar o amigo Luiz Alberto, seguir ele, e nós juntos somos mais fortes nessa caminhada, nessa luta em prol do galismo. Quero dar uma boa noite especial a todos aí que estão ouvindo pelo Facebook, pelo YouTube, através da TV AN. Quero agradecer o espaço ao amigo Adriano, do Novo Porto, ao amigo Cleinan, que disponibilizou a TV AN para o público, e a toda a galera do galismo que está empenhada nessa causa nobre aí. E quero dizer a vocês que juntos somos mais fortes. Vai começar a live agora, vai ter um momento do ouvinte interagir, a ver se você está aí de casa com aquela dúvida, e essa dúvida vai ser tirada com o amigo Luiz Alberto. Boa noite a todos. Ok, então vamos começar o nosso bate-papo. Luiz Alberto, ele que é especialista em direito educacional, também amante da avicultura esportiva no estado de Sergipe. Boa noite, Luiz Alberto. A primeira pergunta que tem para você, aqui, por que galo, mura e como ele chegou ao Brasil? Vejam bem, essa ave é uma ave milenar e os registros eles estão em algumas obras. Infelizmente, a cultura que predomina no entorno da avicultura esportiva se dá através da história oral. São poucos registros, poucas pesquisas no Brasil, no mundo também. Devido a viver sempre rodeado de combatedores, pessoas que querem a todo instante cercear a liberdade do aficionado. Essa ave, existem registros, os primeiros registros se dão conta na civilização do Vale do Indo, onde hoje se localiza mais ou menos o Paquistão. Existem também relatos no Código de Manu, de acordo com os escritos de um grande galista, o Francisco Elias, que gira no entorno de 3.000 a 3.500 anos antes de Cristo. Ou seja, essa ave está na convivência com o ser humano de forma domesticada e sendo feito uso
no esporte há aproximadamente 5.500 anos. Porque nesse Código de Manu existe indícios da regulamentação da prática esportiva. Claro que a ave ela é muito mais antiga, porque no primeiro momento ela era utilizada como fonte de alimentação e em rituais religiosos. Voltando o foco para a questão esportiva, aproximadamente 5.500 anos, o tempo que essa ave nos presenteia com as suas apresentações. Por que mura? Essa ave ela surge principalmente na Ásia e é disseminada para todo o mundo através dos navegadores, as grandes navegações. Essa ave era uma fonte de alimento dos navegantes e, ao mesmo tempo, um instrumento de diversão, de entretenimento. Devido aos longos períodos em alto mar, eles usavam o convés dos navios para que esses animais combatessem entre si, como uma forma de interagir com o público, de tirar um pouco daquela tensão de estar em alto mar. Alguns pontos de abastecimento que eles paravam, eles deixavam alguns exemplares para que no retorno em eventuais viagens eles tivessem como se reabastecer, porque os animais iam cruzando entre si e dessa forma chegou ao nosso continente, principalmente com os espanhóis. Então, assim, essa ave está no Brasil desde o início da nossa colonização. Existe um relato na tese de doutorado do antropólogo gaúcho, Meus Sentimentos à Família, que faleceu agora em fevereiro, o Sérgio Alves Teixeira, onde ele relata que o Pero Vaz de Caminha, quando enviou uma carta ao rei de Portugal informando sobre a descoberta do Brasil, ele informou, tem um trecho onde ele expõe o primeiro contato dos nativos com essa ave, que foi de espanto e depois de amor. Então, por que mura? Essa ave ela vem de uma variedade que tem como cepa 5 variedades. O Galus gigantes, o Galus sonerati, o Galus lafayette, o Galus banquiva. E o mura, ele descende da árvore genealógica do Galus banquiva. E do sonerati, que chamam-se de galo roxo. Hoje seria o que a gente chama do galo caboclo, que o banquiva, na Ásia, ele era tido como galo vermelho, então hoje seria o nosso caboclo. E o roxo é o que a gente chama de cinza, pubo e o próprio roxo mesmo. Com o passar do tempo e o melhoramento da genética no tocante a aproximar o máximo esses animais domesticados dos seus ancestrais, foi inserido o malaio e o chamo. Então, por isso, o mura está aqui no Brasil, tem uma grande contribuição na construção do nosso tecido social, porque, como eu mencionei anteriormente nas visitas com alguns colegas aqui nos criatórios, é talvez o primeiro esporte no mundo, ou seja, o mais antigo, e no Brasil também. A gente tem como esporte nacional o futebol, mas eu acredito que se houvesse um empoderamento político para elevar a nossa cultura a um nível de conhecimento, talvez com a regulamentação se tornasse um dos maiores esportes do nosso país, em decorrência do público que é seguidor, que é adepto e que é apaixonado pela avicultura esportiva. Quero agradecer a todos, a audiência está muito boa no YouTube e no Facebook, né? Daqui a pouquinho vamos conversar com Wesley Pacotinho, ele que é amante também, né, desse esporte. E quero aqui mandar um abraço para a Vlada e também para o Josimar, o Jefferson, Dário Eck, o Ellison, Ângelo, Camille, Rowell, né, também o Lenison Rodrigues, a todos que estão assistindo. Gente, eu vou pedir para a produção, não tem problema, produção, colocar o meu número de WhatsApp, se quiserem fazer alguma pergunta, né, enviam direto para mim, tá bom? Vai deixar meu WhatsApp aí na telinha, mas já tem perguntas aqui para você, viu, Luiz Alberto? Já tem perguntas aqui. O João Valeriano pergunta o seguinte: já existe algum projeto de lei tramitando no Congresso Nacional que regulamente os direitos esportivos das aves combatentes participarem de campeonatos? Veja bem, o galismo no Brasil, ele sempre foi uma manifestação cultural tímida. Por muito tempo, viveu no anonimato. Em Sergipe, em particular,
em 2018, surge uma organização, cria-se uma associação, e a partir desse momento, a avicultura esportiva em Sergipe toma corpo e já conquistamos muito. A nível nacional, houve a iniciativa de levar alguns projetos, mas não logrou êxito, porque é o que eu mencionei no início para o nosso colega, da necessidade dos avicultores esportivos se inserir no universo político. Sem representatividade política, a gente não vai, nos momentos de embate nas casas legislativas, ter uma lei, uma voz a nosso favor. Então, não existe no momento algo no tocante à regulamentação nos espaços de seleção de reprodutores. A gente não fala mais em briga, isso é do passado. Depois eu explicarei mais adiante por que seleção de reprodutores não briga. Briga é um combate entre inimigos. É totalmente diferente do conceito que a gente usa na avicultura esportiva. Então, não existe no momento nas casas legislativas, mas na cabeça, no imaginário do criador, já existe muita coisa. Inclusive, eu estou com um projeto pronto e a gente tem a intenção de, se houver a oportunidade, entregar ao presidente, ou se tiver alguém que possa mediar para chegar até ele, no tocante à regulamentação e uma advertência, porque existe um total desrespeito no tocante às leis que asseguram o criar e preservar dessa ave e que não vem sendo cumprido. Isso no Brasil e principalmente no meu estado. Me entristece porque os agentes de segurança daqui, eles têm conhecimento, porque a comandante do pelotão ambiental, ela foi agraciada pela associação com um manual Mura, que é uma portaria de número 1998, aprovada em 21 de novembro de 2018, com o aval da CTBEA, que é a Comissão Técnica Permanente de Bem-Estar Animal, que é a autoridade no assunto, e eu não entendo porque ainda perdura e persiste a prática de sacrifício dos animais no nosso estado, quando existe uma lei estadual assinada em 24 de janeiro de 2020 pelo governador Belivaldo, reconhecendo o criar e preservar como um direito, e o artigo 3º ele é bem contundente. Se o Estado não tiver condições de acolher essas aves apreendidas em espaços de eventos, a mesma deve ser devolvida ao proprietário. E nos espaços de eventos, quando existem as apreensões dos policiais, as mesmas são sacrificadas, são conduzidas para o parque da cidade, sendo que a comandante do pelotão ambiental assinou um termo de audiência na 10ª Promotoria do Ministério Público em Aracaju, onde ela reconhece que só iria fazer a condução dessas aves se fosse de acordo como preconiza a lei. E qual é a lei? A Lei 13.052 de 2014, que diz que esses animais têm que ser conduzidos bem acondicionado, evitando qualquer tipo de dano físico. E o que a gente observa, eu tive acesso a 3 termos circunstanciados, onde tem fotografias arroladas, e está lá, é peça de um inquérito policial, os galos amarrados, apeados, jogados no fundo de uma caminhonete. Então, assim, é um total desrespeito ao que está preconizado nas leis, garantindo a segurança da ave combatente. No YouTube aqui tem mais perguntas. O Valdisson Nascimento, ele pergunta o seguinte: gostaria de saber se o governo está dando apoio ao criar e preservar o galo Mura. Você tem conhecimento? Veja bem, só em ele ter sancionado a lei já é um apoio. Claro que a Constituição, no artigo 215, ela deixa bem claro, toda e qualquer manifestação cultural deve contar com o apoio, com a garantia, com o incentivo do poder público. Nós, avicultores esportivos, usurpamos uma função que é do governo. Infelizmente, no tocante à avicultura esportiva, quem faz o papel de protetor e defensor de uma espécie somos nós, criadores. Se dependesse do ente público, esses animais não existiriam mais. Quem conserva a espécie são os criadores. E a Constituição, no artigo 225, inciso 2º, ela é bem clara. Todo e qualquer banco ou patrimônio genético do país tem que ser assegurado, resguardado. E essa ave é indiscutivelmente um banco genético. Houve um surto de gripe aviária que comprometeu o Parque Avícola Nacional e o banco genético dessas aves, que tem como característica a rusticidade,
fornece elementos para melhoramento da ave comercial. Então, é importantíssima a preservação. O governo faz quando ele sanciona uma lei reconhecendo o direito de criar e preservar essa espécie. Outras medidas a Associação Sergipana tem em mente, mas infelizmente com o advento da pandemia, a gente parou algumas ações que seria, por exemplo, usar ali a Rua de Alagoas, a exposição, para fazer uma exposição dessas aves, por plumagem, eleger um campeão, e depois de eleito os campeões por plumagem, a gente iria eleger o campeão dos campeões. Então ia competir o galo carijó com carijó, caboclo com caboclo, roxo com roxo, caramelo com caramelo. Depois de escolhido o mais perfeito, entre esses mais perfeitos teria o campeão dos campeões. Então a gente pensa em organizar. Essa exposição vai contar com palestras, com apresentações para desmistificar a nossa cultura. O que a gente percebe é que, tanto no universo dos criadores, quanto no senso comum, o que se conhece sobre a avicultura esportiva é muito pouco. E, na maioria das vezes, não é uma informação, é uma desinformação. Ok, vou passar agora a palavra aqui. Alguma pergunta, Wesley Pacotinho? Algum esclarecimento? Fique à vontade. Você que é amante também desse esporte, fique à vontade. Está defendendo também, está nessa luta, defendendo aí, né, o pessoal dos Galos Moura. Fique à vontade, meu irmão. Mike Carvalho, com relação às perguntas aí, quero mandar aqui um abraço para o amigo que o Luiz Alberto conhece muito bem, que está na cidade lá de São João, que é o amigo Mike Bossal, mais conhecido como Mike Bossal, que é pré-candidato também a vereador. E é um dos amantes aí que está engajado nesse projeto aí também, na cidade de Cedro. O mesmo, só não interrompendo, o mesmo Maico acaba de mandar uma mensagem aqui, Cedro de São João sempre teve o esporte do galismo, que era no centro da cidade, com isso tinha direta e indiretamente ganhos na economia local. E com a proibição ficaremos sem o brilhantismo das apresentações e sem a injeção na economia. Meu nome é Maicon, também ele colocou assim. Isso aí, meu amigo Maicon, né? Forte abraço. Tem outra... fica à vontade. Quero mandar também um abraço aí a galera lá no Posto Sertão, na pessoa do frentista Henrique lá, que tá ligadinho na live. Quero mandar um abraço para o prefeito Miguel, que também tá assistindo a live aí diretamente da sua casa. O amigo Everton, secretário. O amigo Neilton da Sportnet tá na sua casa assistindo a live. A minha esposa Brena, que tá lá ligadinha com minha filha Júlia. A meu pai, Manuel de Augusto, que deu uma força para que essa live acontecesse também. Tá lá em casa assistindo junto com minha mãe, que preparou um almoço para o amigo Luiz Alberto hoje, que para ele foi nota 10, ele fala já. A minha irmã Moniette, a meu cunhado Valeriano, a minha irmã Ítala, a meu cunhado Glaucio e a todos os amantes do galismo, que juntos somos mais fortes nessa causa. Que nem hoje aqui estou trazendo o amigo Luiz Alberto para esclarecer alguns fatos aí para vocês. O avanço que está no galismo. Muitos perguntam como está o galismo, como está a situação. Então, interagindo aqui conosco nessa live, que vai facilitar mais ainda para o dia a dia de cada um galista, que às vezes fica com aquela pulguinha atrás da orelha, no quesito de fazer uma pergunta. A hora é essa da gente interagir, vocês aí de casa mandam pergunta e na medida possível nós vamos respondendo. Falar em pergunta, Luiz Alberto, né? Tá recheado de perguntas aqui. A gente que já tinha algumas perguntas aqui para Luiz Alberto, mas lembrando, primeiramente, prioridade é a sua pergunta, certo? Tem o meu WhatsApp aí na telinha, certo? Você pode mandar mensagem, não tem problema. E a pergunta é o seguinte, final do telefone 2345. O que a categoria deve esperar e agir de um representante na Câmara de Vereadores para que seja regulamentada a prática e a criação de aves esportivas? Maico, um abraço. É realmente um guerreiro, um combatente. E nós temos aprovado no município de Cedro de São João uma ratificação da Portaria Federal 1998, que é o projeto de lei municipal 191 de dezembro de 2019. E esse guerreiro foi um dos ajudantes, colaborador para que esse feito ocorresse. Nosso amigo Vanderlei também, toda a Câmara Municipal do município, para que esse projeto realmente. Como é que a Câmara, né, o Legislativo, pode ajudar a avicultura esportiva? Simples.
toda e qualquer categoria que não tem representatividade política, ela carece, porque ela deixa de ter uma voz em sua defesa. Então, a busca da avicultura esportiva através dos seus representantes nessas casas do Legislativo é fortalecer a categoria. Quando existe uma insatisfação do Sintese, da Polícia Militar, do Fisco, o que é que essas categorias fazem? Elas buscam porta-vozes, pessoas que representam a classe. Então, o Sintese tem o Irã, já teve a Ana Lúcia, tem Conceição, ou seja, tem várias pessoas que falam em defesa de uma classe. E nós não temos. Quero mandar um abraço ao vereador Isaac de Aracaju, que hoje é uma liderança, junto dos que eu conheço com o vereador Vanderlei Cedro, que estão como representantes do Legislativo e que faz algo, luta pelo galo. O Isaac realizou a primeira audiência pública do Brasil na Câmara de Vereadores de Aracaju. E foi um gesto de grande repercussão a nível nacional, mostrando uma iniciativa de organização da categoria. Olha, veja que as redes sociais estão realmente lotadas de seguidores. A nossa categoria ela é muito grande. Eu não tenho, nem ninguém tem um dado recente, mas eu trago um dado oficial da tese de doutorado do Sérgio Alves Teixeira. Em 94, foi feita uma abordagem e a Folha de São Paulo disse que nós tínhamos 50 mil criatórios e 1 milhão de aves. E eu tenho certeza que se houver a regulamentação, esse número triplica, porque toda cidade do município tem um número altíssimo de criadores. Vou dar um exemplo aqui na cidade de Porto da Folha. Eu tenho certeza que se a gente fizer um censo rápido, aqui só em Porto da Folha tem mais de 50 criadores. Mais de 50. Quando alguém mencionou aí sobre a questão do comércio, de fomentar, eu sempre digo que a avicultura esportiva, ela colabora para o processo de inclusão em nosso país, porque ela fomenta a economia, ela dá emprego. E se esses dois itens andam atrelados à avicultura esportiva, é prova de que ela inclui, porque ela está dando mão de obra. Quando ela tem um tratador, ela fomenta o comércio na venda do milho, a ração, por exemplo, tem ração específica para a ave combatente. Então, se houver uma regulamentação, tenho certeza que grandes laboratórios que trabalham com medicações de uso animal vai trabalhar dentro da morfologia, né, da fisiologia da ave combatente para desenvolver medicações específicas para essas aves. Porque o que a gente utiliza ou é de uso equino e bovino, ou é de uso de ave comercial, que é uma ave muito mais frágil, quase não fica em pé. É ali, sem se sustentar, porque é comer e ganhar peso. A única finalidade é essa. Para você ter uma ideia, isso eu posso falar com propriedade, porque eu sou técnico agrícola de formação, são 10 aves por 1 metro quadrado. É comer e ganhar peso, não pode caminhar. Então, são medicações que muitas vezes não é apropriado para a nossa ave, e os agentes de órgãos de fiscalização e controle, por não conhecer, é onde entra aquela crítica que diz que faz uso de anabolizante. Não é anabolizante, é o uso de produtos veterinários, talvez não específico para aquela espécie, mas não é anabolizante. Os animais são tratados com vitamina, uma alimentação super equilibrada à base de verduras e hortaliças, uma ração equilibrada à base de sementes. Então, veja, com uma representatividade política, tudo isso pode ser posto em uma regulamentação e o país passa a ganhar, porque para liberar um centro de seleção de reprodutores, a prefeitura vai ter que liberar um alvará de funcionamento. Com isso, o bombeiro também ganha, porque vai liberar uma licença para ver se está dentro dos moldes, com saídas de emergência, um ambiente apropriado para receber. Então, com a regulamentação, tudo melhora, tudo melhora. E essa regulamentação ela só irá existir se nós tivermos uma voz no universo político. Mas o porquê de tanta fiscalização e controle que perseguem este esporte, Luiz Alberto? O porquê de tanta perseguição, o porquê de tanta... que não deixa o pessoal praticar o esporte? Você, como amante, o que você fala dessas perseguições que tem sobre o esporte? É irregular? Veja bem, existe uma questão aí de interpretação.
houve uma ação no Supremo Tribunal Federal contra o Estado do Rio de Janeiro por ter legalizado os espaços de seleção de reprodutores. Essa ADIM, ela foi cassada. Eles utilizaram como entendimento o artigo 32, que caminha na direção de maus tratos, crueldade e abuso contra o animal. Naquele momento, o que se conhecia sobre a avicultura esportiva era muito pouco. Prova que o conhecimento era muito superficial dos ministros, que quando você vai ler a decisão deles, o voto, você percebe coisas absurdas. Por exemplo, trata a gente como bárbaros, desconhece uma expressão cultural que está assegurado, prova está aqui. Ó. Esse aqui é o Manual Moura, é a portaria que eu me reporto, a 1998. Aqui está toda a regulamentação do criar e preservar. Então, retirar esporões, que é um termo da área de saúde animal que chama de ectomia, esse processo não é considerado como amputação. E na decisão, o ministro usa como amputar membros. E não é uma segurança, porque esses animais no esporão, eles preservam algum tipo de toxina, que inclusive era utilizado nas florestas como forma de se defender dos seus predadores. Então a retirada é indispensável, tanto para não contaminar as fêmeas quando ele cruza com um esporão muito grande, fere, provocando a contaminação, como também questões de acidente, se soltar e ferir um outro. Então tira-se com essa finalidade. Então assim, o que a gente percebe é que não existe no Brasil uma lei que criminalize a avicultura esportiva. Não existe uma lei específica. Existe essa decisão do Supremo, que usou o artigo 32 e que vigora até hoje. Existe uma pesquisa recente da Universidade Federal da Paraíba, produzida pelo nosso amigo Anderson Souza, um abraço, grande zootecnista, que foi elaborada pelo Departamento de Neurofisiologia Comportamental da Paraíba, comprovando que a beliculosidade desses animais é um valor inato. Eles nasceram com isso, mesmo fazendo uso de estradiol para diminuir a agressividade, a testosterona, eles ainda combatiam. Então, se vocês procurarem, vai estar lá na internet, eles deixavam o animal 32 horas sem comer e sem beber e apresentavam a fêmea e ele não ia acasalar, ele ia combater. Deixava com fome e com sede, apresentava o alimento, ele não queria comer nem beber, queria combater. Então, vários experimentos foram feitos para chegar à conclusão de que esses animais realmente lutam por instinto. E o que nós fazemos nos espaços de seleção de reprodutores é permitir classificar o melhor combatente que aproxime as suas características o mais próximo possível dos seus ancestrais. Então, não existe uma lei que criminalize. A avicultura esportiva só não é regulamentado porque eu já disse e repito, nós carecemos de organização e de representatividade política. Se tivéssemos esses dois itens, estaríamos tranquilamente, porque só assim a gente ia levar informação para desmistificar, para que a pessoa entenda que a necessidade do combate é uma das seguranças para a perpetuação da espécie. Se não houver o combate, esse animal ele deixa de existir. E ele deixando de existir, a gente está rasgando a Constituição, que diz lá no inciso 2º do artigo 225, que todo banco genético do país deve ser assegurado. Então não existe crime no país. Por que a perseguição policial? Toda categoria que carece de uma voz, que carece de representatividade, ela sofre. É o que acontece com a gente. Os policiais eles não querem ouvir a argumentação, eles só enxergam o outro lado. Por quê? É o que predomina no senso comum até hoje. Ninguém foi lá para apresentar o contraditório. A partir desse momento, a associação, junto comigo, com o Sérgio, com o Isaac, vem se mobilizando para levar esse tipo de informação. O ano passado eu participei na Universidade Federal como participante, não como membro ativo, do 5º Congresso Brasileiro e o 2º na América Latina. E qual era o tema? Bioética e direitos dos animais. Então, vocês observam que as correntes de ambientalistas que têm essa ideologia como bandeira,
eles são organizados, eles são articulados, então eles ocupam espaços. Eles têm várias ONGs que levam a mensagem deles. E nós não temos, então a gente, se quiser continuar existindo, se quiser vislumbrar um futuro promissor para a avicultura esportiva, os criadores precisam urgentemente se organizar. Ok, Wesley Pacotinho, alguma pergunta? Fique à vontade aí mesmo. Não, Mike, aos ouvintes aqui mandando o zap, e a gente tem que dar atenção para todos, né? Quero mandar um abraço aí ao amigo André, que estão a galera lá no curso, meu amigo Neto, Nito, Almir, Dudu, Bufão, Henrique e o amigo Meia Lua, estão lá assistindo a live. Quero mandar também um abraço para a galera do Lagoa do Rancho, dizer que estou junto com vocês aí nessa casa. Semana passada teve lá sobre uma questão de uma denúncia lá, que já, inclusive amanhã, Luiz Alberto, quero falar com você sobre essa denúncia aí, que nós estamos já tomando todos os aparatos para lutar em prol do pessoal do Lagoa do Rancho. Quero mandar um abraço para meu amigo Cabecinha, que está assistindo lá, seu irmão Pelouco, a toda a galera do Lagoa do Rancho, Linda França lá, meu amigo Reginho, meu amigo Douglas, o amigo Ismael também do Lagoa do Rancho, o amigo Simon, está aqui, ouvinte, que está ligadinho aí na TVN, o amigo João Marcos, que está lá na cidade de Delmiro Gouveia, nas Alagoas, com todo o povo de Alagoas aí. Estou em vários grupos aqui, a galera mandando um abraço. E vamos, na medida do possível, interagindo com todos. Quero mandar um abraço também a galera lá de Lagoa da Volta, que tem muitos criadores também. O amigo Cabecinha, que está interagindo aqui com a gente. E a todos os galistas que estão juntos aí nessa casa. E frisando aí o nome de Wesley Pacotinho nessa pré-campanha, né, Mike? Que não pode dizer ainda, mas é uma pré-campanha. E dizer a todos que vamos e juntos somos mais fortes, né, Mike? Ok, né? O Wesley Pacotinho aí buscando sempre estar ajudando, né? Também lutando aí junto com os pessoais aí os galistas aqui da região. Olha, tem muita pergunta chegando aqui. Eu quero pedir a vocês desculpas se eu não conseguir fazer todas as perguntas, que estourou o WhatsApp aqui. E quero pedir, olha, compartilhe essa live, certo? Coloque no seu Instagram, avisa para o seu vizinho, avisa para o seu irmão que está viajando, que gosta também do galismo, porque hoje é o dia, hoje é a hora de você tirar as dúvidas aqui com o Luiz Alberto. Luiz Alberto, tem uma pergunta aqui, né? Como eu estou dizendo, é tanta pergunta que às vezes eu me perco aqui. Olha aqui. Perguntaram o seguinte: o porquê das luvas digitais? O que é luva digital? O porquê das luvas digitais? Então, a luva digital, nos países em que tentaram implantar, não deu certo. O que é uma luva digital? É um sistema. Eu vou dar um exemplo para ficar mais prático. No esgrima, existe um sensor na ponta da espada, que quando você toca no corpo do adversário, pontua. Entendeu? Certo. Então, o que se busca? Trazer para a avicultura esportiva a luva digital, que seria um sinalizador de quando o oponente atinge o outro com precisão. Então, a luva digital é isso. É um projeto que está sendo desenvolvido a nível de Brasil, né? Com esse objetivo, que é substituir a espora de polipropileno, que a gente utiliza, 2 centímetros, por essa luva digital, porque dessa forma não teria o que alguns conceituam como maus tratos ou crueldade no combate com as esporas que a gente utiliza atualmente. Ok, mandaram aqui, final do telefone 5080. Boa noite, aqui é Daniel, do povoado Santa Rosa. E de pessoas do tipo de Pacotinho, que precisa e ter no Brasil, né? Tamo junto, um abraço aqui, certo? O pessoal mandando muitas perguntas. Deixa eu olhar aqui, outra pergunta, daqui a pouquinho você fala. Fique à vontade para falar aí. Pronto, quero mandar um abraço aí ao meu amigo Daniel, que é o amigo de Santa Rosa aí. Daniel, quero dizer a você que estamos juntos aí, você é de Santa Rosa, mas tem muitos influentes aqui na região de Porto da Folha. E estamos juntos nessa casa aí. Quero mandar um abraço para o pessoal lá na Cocheira Tramontina, Luiz Alberto, onde nós visitamos lá, do amigo Cidraco Devinho. Tá lá o amigo Paulinho, tá lá o amigo Fabrício, o amigo Beijinha, que vai nos deixar agora recentemente, que recebeu uma proposta para ser tratador lá no Rio de Janeiro. Vai deixar esse vácuo aqui pra gente, né? Você percebeu o quanto o galismo movimenta aquilo que eu falei da inclusão social. O cara vai sair de Porto da
aves combatentes no Rio de Janeiro. Então, veja que de fato existe um comércio, né, uma força muito forte no comércio da avicultura esportiva que precisa ser mais apresentado ao público, porque o problema da avicultura esportiva é isso, é que as coisas acontecem sempre no campo do anonimato. E a gente precisa nos apresentar enquanto criadores, enquanto amantes de uma cultura que deve ser reconhecida e valorizada. Quero também, Maicon, mandar aqui um abraço para o amigo Teu, que está lá na Coxinha Tramontina do amigo Devinho, o amigo Jack, Fabrício, manda beijinha, o meu amigo Neilton, meu amigo Matheus, lá no Povoado Lagoa do Rancho, e o amigo Bruno também, Bruno que é tratador. Quero mandar um abraço para todos, a Deí do Gás, meu amigo Deí do Gás, e dizer a todos que eu abracei essa causa do galismo, porque é uma classe que a gente se sentia assim, Luiz Alberto, tipo uma classe menos favorecida. E eu andando aí, tendo as andanças aí, conhecendo um amigo Carro Velho, quero mandar um abraço lá na cidade de Poseidon, que é um guerreiro aí nessa causa também, um amigo Dede lá de Cedro, o amigo Maicon também, que está engajado aí nesse projeto também, que é galista, o amigo Isaac, né, o vereador Isaac, que é um defensor, que hoje o nosso maior centro é a representatividade do amigo Temaro Mota lá, que é, né, o Temaro Mota, que é o senador. Esse cara aí luta demais em prol do galismo. Com fé em Deus, Nossa Senhora, o nosso projeto dando certo, Luiz Alberto. Chegando lá, confiando em Deus e na força dos amigos aqui. Quero fazer de tudo para trazer ele aqui e agendar para trazer ele aqui em Pôr da Folha. Botar em pauta o vereador Isaac. Quero mandar também um abraço para o amigo Euler. Amigo Euler, o Fabrício, que é seu tratador. A todos das coxinhas que nós visitamos recentemente aqui, hoje em Porto da Folha, né? Visitamos a toda a cocheira. Infelizmente o tempo era escasso, era pouco, não deu tempo para visitar toda, mas a oportunidade não vai faltar. Quero mandar um abraço para o amigo Rinaldo, a todos que fazem a coxinha Ribeirinho, o amigo Diego Cabeleireiro, que visitamos hoje a coxinha dele, junto com o Nenenzão, seu tratador, o amigo Kiko. Quero também mandar um abraço para o amigo Rosenilton, que Rosenilton foi um cara que o cara tem que ser duro mesmo, porque Rosenilton foi um cara que o ano passado chegaram na coxinha dele, invadiram a coxinha dele, achando o pessoal, as autoridades achando assim, um pouco desinformado, achando que era uma rinha, e desde que não era, ela era uma cocheira. O amigo Rosenilton, quero mandar um forte abraço para o seu filho Ícaro, que junto com o Rosenilton nos recebeu muito bem na sua cocheira, e a todos os amigos de Pôr da Folha, que tá mandando aqui um abraço, diariamente no Facebook, no Instagram e pelo WhatsApp. Ok, o Tinho de aqui da BAM pergunta o seguinte, Luiz Alberto, queria saber como se cadastrar na Indagro, o meu criatório. Tem alguma explicação para o Tinho? Pessoal, veja só, a gente precisa, antes de buscar a Indagro, buscar a associação. É essa entidade de classe que pode representar melhor o criador. Não existe dificuldade em fazer um cadastro junto à Indagro. Basta que você envie uma foto da identidade com o CPF, uma foto do comprovante de residência e uma foto do georreferenciamento para o presidente da associação. Ele vai fazer o seu cadastro e automaticamente faz o seu cadastro junto à Indagro. Foi através da associação que a gente conseguiu duas audiências com o presidente da Indagro. Inclusive, a gente tinha um projeto de tentar solicitar do governo uma campanha, como é feito com o calendário da febre aftosa, fazer um chamamento para o cadastro dos criadores da ave combatente. Por quê? Isso foi até fomentado no termo de audiência com o doutor Eduardo Matos, o promotor do meio ambiente, onde ele sugeriu que poderia sim ver junto ao governo do estado um chamamento, porque se é um promotor de justiça que convida o criador a se cadastrar, ele se sente mais seguro, tem mais confiança. Então, antes de ir para a Indagro, busque a sua associação. Tem alguma dúvida no tocante a cadastro, a registro, que um é diferente do outro? O cadastro lhe concede uma guia de trânsito animal para dentro do seu estado. Você quer colocar uma ave da coxinha de Euler, em Pôr da Folha, para de Edivaldo em Aparecida, você vai pela própria internet e consegue a sua emissão de GTA e viaja para o seu animal sem nenhum problema. Então, isso é cadastro dentro do estado. Para que você faça o transporte de animal para fora do estado,
para fora do país, você precisa de um registro. E o registro é mais complexo. Eu poderia explicar isso em outro momento, para não perder o tempo na live. Você precisa da escritura da propriedade, você tem que ter uma planta baixa do terreno, você tem que ter um composteiro, incinerador, um veterinário vinculado ao seu território, ou seja, é mais complexo e uma demanda maior. Mas tudo isso pode ser feito através da associação. Se nós tivéssemos com uma associação fortalecida em números de sócio e de caixa, aporte financeiro, nós poderíamos contratar, porque o primeiro projeto da associação girava no entorno de contratar um veterinário e criar um calendário de vacina das nossas aves. Então, eu iria no final de semana com o veterinário e o presidente da associação para uma cidade e rateava. A gente ia comprar as vacinas, maré, boas, e rateava com 100 criadores, não daria, eu fiz um cálculo rápido na época, dava menos de R$ 5 por criador. Então, o que era que o criador ia fazer? Apenas colaborar com o deslocamento, que a gente ia pagar o veterinário em diárias, não uma contratação mensal, em diárias, prestação de serviço. Então, assim, uma associação bem organizada, ela consegue abrir portas. Para que vocês tenham uma ideia, através da associação a gente conseguiu audiência pública, a gente conseguiu uma audiência no Ministério Público, a gente conseguiu a aprovação de um projeto de lei estadual assegurando o criar e preservar. Então, assim, a gente conseguiu fazer algumas apresentações em câmaras de vereadores de algumas cidades do estado, como Laranjeiras, Cedro, Aparecida. Então, veja, a associação ela é capaz de fornecer muita segurança e ganho aos avicultores. Ok, muita gente aqui fazendo pergunta, pessoal. Lembrando que se alguma pergunta ficar sem responder, que eu estou respondendo além do WhatsApp, YouTube e Facebook, né? Tá chegando ok. Viu? O áudio tá ok aqui, o pessoal. Deve ser a internet da pessoa lá que está assistindo, deve estar um pouco fraca, mas aqui tá tudo ok. Viu? Tá chegando uma pergunta o seguinte, do professor Humberto de Aracaju. Boa noite, amigo. Me tira uma dúvida. Criar é legal. E apresentar as aves é ilegal? Vamos lá. Criar é legal e apresentar... Criar é legal. E apresentar as aves é ilegal? Então, veja só, eu não sei em que sentido ele se reporta a apresentar as aves. Se for apresentar no sentido que é na hora de seleção de... Isso. Pronto, veja só, deixa eu explicar. Na hora do combate, eu acredito que seja isso. Criar e preservar é assegurado ao extremo. É assegurado pela Portaria 1998, é assegurado pela Lei 8.657 do Estado de Sergipe. Nós temos essas duas leis que asseguram o criar e preservar. Com relação à apresentação, eu vou me estender um pouquinho para que o ouvinte, que não é do universo da avicultura esportiva, compreenda. Veja só, é isso que eu estou falando no tocante a uma nova abordagem e compreensão do que vem a ser seleção de reprodutores. Esses animais da natureza, eles são extremamente belicosos. Para que a gente assegure traços dos nossos galos modernos aos seus ancestrais, precisa aproximar o mesmo do seu estado de natureza. Então a competição faz parte, porque se na selva, na floresta, eles competiam e eles são aves combatentes, ele precisa combater. Se a ave não combate, ela entra em estado de estresse, então ela começa a praticar canibalismo, ela começa a se automutilar, comendo a cauda, a asa, ela começa a bater nas paredes. Por quê? A finalidade dessa ave é combater. Então, nos espaços de seleção de reprodutor, o que é que a gente faz? Dar condições de igualdade a esses animais. Então, os animais eles vão competir diferente da natureza. Na natureza, poderia ser um maior, outro menor, um mais pesado, outro mais leve, a espora maior, outro menor. Então, seria totalmente desigual. E com um agravante, mesmo aquele que vencia se tornava uma presa fácil para o predador, porque ele também estaria muito ferido. O que é que a gente faz nos espaços de seleção? Dar igualdade e permitir que o animal desempenhe as habilidades que nasceu para fazer. Que inclusive não sou eu que digo, o Conselho Federal de Medicina Veterinária, na sua
5, né? Eles elegeram lá 5 liberdades dos animais. A quinta liberdade é permitir que o animal apresente e viva de acordo com a sua natureza. Livre da fome, da sede, do desconforto, da dor e do estresse, da doença. Então, e o outro? Permitir que ele desempenhe aquilo que ele nasceu para fazer. O que o pessoal precisa entender é que nós, avicultores esportivos, quando levamos os animais para os espaços de seleção de reprodução, a gente está permitindo e preservando a manutenção dessa espécie o mais próximo dos seus ancestrais. A biologia e a ecologia vai tratar como manejo biológico. O que seria manejo biológico nos dias de hoje? Uma crítica que eu faço ao manejo biológico. Ele distancia os animais ou produtos de qualquer outra pesquisa da sua originalidade. Eu estava lendo uma matéria onde o biólogo fazia uma crítica. O curió selvagem, ele tem um canto que hoje não é aceito entre os criadores de curió moderno. Por quê? Para eles é um canto que não tem melodia. Ou seja, através de um manejo biológico, se atingiu um nível de canto nos curiós de criatórios, né, o curió doméstico, que não tem nada a ver com o seu ancestral. Então isso é ruim para a espécie e nós não. Nós mantemos os traços dos ancestrais. Vou dar um outro exemplo. Na fruticultura, a manga bourbon, que a gente conhece como manga espada, essa manga ela fornecia como polpa 200, 300 gramas. Aí com os avanços tecnológicos, com o melhoramento, né? Hoje, uma manga como a Vandai ou a Tomiag, ela fornece de 600 a 800 gramas de polpa. Aí eu lhe pergunto, a suculência, o sabor, está próximo da manga lá, a primeira, a manga espada? Não, ela perde em originalidade. Então, o que o avicultor esportivo faz? É preservar os traços dos ancestrais. O pessoal precisa entender que eu não estou aqui fazendo uso de uma retórica bonita. Eu estou apresentando argumentos baseados em 2 teses de doutorado, em pesquisas da Universidade Federal da Paraíba, em vários trabalhos na área da sociologia. Hoje eu estive na cocheira do Ozenilton. Lá estava o pai, o filho e já tem uma netinha. Então, mesmo passando por todas as dificuldades que a avicultura esportiva vem passando do seu início até agora, sempre tem momentos de altos e baixos, ela não deixou de existir, porque o criador, ele é um amante. Ele, de fato, assegura a continuidade da espécie, transmitindo esse valor de geração para geração. Hoje existe uma preocupação de dar publicidade. A gente, junto com a associação, trabalhou uma cartilha ilustrativa. O que a gente pensou nessa cartilha? O público da avicultura esportiva não é um público intelectual na sua grande maioria. Então a gente criou personagens, porque através da ilustração você tem o interesse de descobrir a informação. Então você está se apropriando de conteúdo, que é o quê? É o direito a toda e qualquer manifestação cultural no 215, é o direito à segurança da espécie no 225, é reconhecer essa espécie como uma espécie nativa do nosso país, porque o artigo 29, parágrafo 3º da Lei 9.605 deixa bem claro, todo e qualquer animal que tenha parte ou seu ciclo de vida concluído no país, ele é nativo. Então nossa ave ela é 100% doméstica. Ela nasce, cresce, se desenvolve, envelhece e morre dentro do criatório. Então veja, precisa desmistificar. Na minha concepção, levar os animais para competir não é crime. E ainda posso citar um uma decisão lá do ministro Nelson Hungria, quando ele dizia o seguinte: se no esporte é resguardado a técnica, deve ser levado em consideração a inocência do vencedor, ainda que resulte para o derrotado grave lesão ou a morte. Aí eu vou dar um exemplo. 2 lutadores de boxe dentro do espaço ali de combate, se um nocautear o outro e ele vier a morrer, aquele que matou não deve ser criminalizado, porque não existe o dolo, não tem a ilicitude. Por quê? Porque o que existe ali é um segmento da prática esportiva dentro dos regulamentos, o que não é diferente na avicultura esportiva. É isso que eu digo, a sociedade precisa conhecer. Lá nós temos um regulamento,
nós temos a presença de um juiz, que a autoridade dele é inquestionável. Quando o animal é nocauteado, o árbitro vai lá, segura o animal que nocauteou o outro, abre contagem para preservar a vida do animal. Não existe, tem pesquisas na República Dominicana, palavras do nosso zootecnista, o Anderson, de que apenas 7% dos animais vêm a óbito em combate. 7%. No Brasil, Sérgio Alves Teixeira, que é um antropólogo gaúcho, ele disse que girava em torno de 20 a 30. Mas sabe quantos morrem quando é a polícia que pega? 100%. 100%. Então veja, o que existe é um estigma que foi plantado a longo prazo de que todo praticante da avicultura esportiva é alguém de moral baixa, desprovido de conhecimento. Nós temos médicos, nós temos engenheiros, nós temos várias personalidades que apreciam a avicultura esportiva. Então, existe um regulamento e existe esse entendimento de que o que nós fazemos nos espaços de seleção de reprodutor é preservar a espécie o mais próximo possível dos seus ancestrais, diferente dos avanços da biologia de, através do manejo biológico, melhorar as espécies. Essa busca pela melhoria como manutenção da espécie distancia do original. E nós nos mantemos muito próximo, que é preservando a capacidade belicosa dos mesmos. Ok. Pacotinho ainda é ligado 220. Fica à vontade de falar. Maico, a galera aqui mandando um salve aqui, nós temos que dar atenção para com todos, né? Fica à vontade. Uma frase que eu friso aí sempre, é sair sempre ao lado dos amigos, né? Verdade. Quero mandar um abraço para o meu amigo Vulgo Ceará, que tá lá mais cedezinho. Quero mandar um abraço também para meu amigo Jeanso, o amigo Popó, o amigo Marcílio. Quero mandar um abraço também ao amigo Bal. Quero mandar um abraço também para meu amigo Jaminho e Paulinho lá da ilha, que faz uma parceria aí forte. Quero mandar um abraço para meu amigo Vado do Zé Feinho, que está lá na cidade de Aquidabão, junto com a gente aí nesse projeto engajado. Quero mandar também um abraço para meu amigo Daroex, que está ligadinho lá também na casa dele, mas sua esposa. E é da Cocheia Porogênese. Quero mandar também um abraço aqui para o meu amigo Matheus, meu amigo Neneto, que está ligadinho aí, junto com a galera da Cocheia Revelação, na pessoa do meu amigo Diego. Quero mandar um abraço para o Olhão, que está lá, Luiz Alberto, assistindo na cidade lá de Japoatão. Gente, Paulo Afonso e Delmiro Gouveia também está mandando mensagem aqui. Que tá lá, os seus familiares lá assistindo a live, mandou para mim, fez um salve lá e mandou para mim. Quero mandar um abraço para meu amigo especial que está assistindo essa live também, Rodrigo, filho de Ribeiro. Quero mandar um abraço também para o amigo Gabriel, que é sobrinho do amigo Reinaldo, começou a criar recentemente, é um jovem, que foi induzido por amigo Reinaldo aí para estar engajado também, criando aí galo de raça, galo mura, né? Quero mandar um abraço para o meu amigo Tyson, que tá mais Daniel Pedreiro também lá, ligadinho aí nessa live, que tá repercutindo muito bem. Quero mandar um abraço para todos. Sabemos aqui que vai ficar alguns sem falar por conta do tempo, né, Maico? E nós esperava essa galera toda interagindo. E o bom é isso. Eu esperava. Isso aí mostra o avanço do galismo, né? E vamos, que juntos somos mais fortes, né? Isso. Antes, né, de fazer outra pergunta, quero mandar um abraço para sua mãe, esse pacotinho. Agradecer, o almoço foi maravilhoso, eu esqueci de falar. Você estava top. Olha só, tem mais uma pergunta aqui, o Dinarte de Melo. A pergunta é o seguinte: recentemente, o STF declarou constitucionalidade de lei gaúcha que permite sacrifício de animais em rituais religiosos. Acredita que essa lei poderá fornecer apoio para uma lei em relação a essa questão do galo mura? Um abraço ao meu amigo Dinarte, é um parceiro na audiência pública em Aracaju, foi um dos palestrantes. Veja bem, Dinarte, eu menciono sempre essa questão. Pode sim nos ajudar, até porque se é permitido o sacrifício, por que não é permitido o combate? Já que o sacrifício existe um consenso de que não tem como. Sacrifício é morte, o animal vai ser morto. Na avicultura esportiva, o animal tem a probabilidade de morrer ou não.
Como eu falei anteriormente, existem alguns estudos na República Dominicana onde o esporte é considerado como um esporte nacional, de que apenas 7% morrem em combate. A diferença do que eu pude observar nessa decisão do Supremo no tocante ao sacrifício dos animais em rituais religiosos é que eles levam em consideração uma questão litúrgica, entendeu? E a gente está caminhando na questão esportiva. Porém, eu volto à minha fala anterior. Com organização, com representatividade política, o debate se eleva, ele toma corpo e assume outra postura. Então, o que a gente precisa é disso, é de informação, é de unidade entre os criadores e construir as nossas representatividades políticas para que a gente possa, de fato, elevar o nível do debate e sair desse senso comum ou desse estigma preconceituoso que tentam implantar ao avicultor esportivo. Existe também a ADPF 640, essa ADPF, que foi uma decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes, a quem eu me sinto muito feliz em dizer que foi um grande pai da avicultura esportiva, porque se for seguir à risca o que o PROS pediu na pessoa do senador Telmário Mota, não é para ser sacrificado nenhum animal no Brasil. Essa ADPF, ela proíbe o sacrifício dos animais, apreensivo em espaços de eventos ou em situações de crueldade suspenso. E é isso que me machuca, perceber que os órgãos de fiscalização e controle no nosso estado, eles insistem na prática do sacrifício. Ontem eu estava conversando com o presidente da associação e o advogado da associação, ele tinha elaborado uma peça, ficou de dar entrada hoje na 10ª promotoria, informando ao doutor Eduardo Matos o descumprimento. Desde a apreensão lá em Neópolis até a mais recente, que foi a de Japoatã, que as aves ninguém sabe onde andam. E a Lei 13.052 de 2014, ela diz bem claro, o animal tem que ser liberado em seu habitat natural. O habitat natural da ave combatente são os criatórios. Ainda que não queira levar os criatórios, ele diz o seguinte, se não houver possibilidade de liberar no habitat natural, ele se reporta a outras aves, né, silvestres, por questão de sanidade. Então veja, se o policial achar que um animal daquele está ferido, para sacrificar ele tem que apresentar um laudo. Então, no momento de uma abordagem policial, indispensável se faz a presença de um veterinário para fazer o primeiro exame visual. Eu tenho certeza que ele não vai condenar, porque se essas aves são atletas, eles estão vendendo saúde. Mas não é levado em consideração o que preconiza essa lei, 13.052 de 2014, que ela ainda diz o seguinte, se não for possível levar esses animais para fundações, jardins zoológicos ou entidades assemelhadas, deve ficar sobre a responsabilidade da autoridade autuante para cuidados. E o que a gente percebe é que os órgãos de fiscalização e controle não cuidam de forma alguma, sacrifica de forma sumária. E aqui eu fico também triste e quero fazer uma observação. O Ministério Público, em algumas situações, ele age com inobservância da lei. Porque eu estava lendo o termo circunstanciado de 2 criadores que foram autuados, e eu vi que o Ministério Público ele pede uma multa e ele pede a destruição do centro esportivo em um prazo de 15 dias. Mas ele não menciona em momento algum algo que venha a assegurar a sobrevivência dos animais. E o que me deixa mais revoltado, se as aves é o objeto daquela ação, como é que ele julga, ele pede na realidade ao juiz e não pede em defesa do animal, sendo que tem toda uma gama de segurança jurídica, seja a ADPF 640, seja a lei estadual que impede o sacrifício, muito pelo contrário, ela manda que deixe o proprietário como fiel depositário. Então assim, o Ministério Público ele teria que, na condição de atalaia da lei, né, de fiscal, olhar com um olhar diferenciado, não ter esse olhar que muitas vezes demonstra ao criador um olhar de inquisidor. E a gente queria que na realidade o Ministério Público se comportasse como um protetor, como alguém que viesse em nossa defesa, porque
O avicultor esportivo, ele não é contra o direito animal, muito pelo contrário, a nossa lei é para assegurar a existência da ave. A nossa lei estadual é para resguardar a sobrevivência do animal. Então, nós não somos contrários a nenhuma lei que venha a garantir segurança aos animais. Eu estive com o vereador Isaac no gabinete da deputada Kitty Lima, e ela também foi sensível à nossa causa. Ela disse que é contrário. Ela não concorda com essa questão de matar os animais. Na audiência pública, o advogado que responde pela pasta da Comissão de Ética em Direito Animal da OAB também disse que era contrário. E eu não entendo por que a polícia em nosso estado ainda continua sacrificando. Não é agradável a gente se deparar com determinadas situações. Olha, a gente precisa entender que o que existe na avicultura esportiva é preconceito. E tem uma decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, quando daquele impasse, né, sobre o reconhecimento da relação homoafetiva, que ele dizia o seguinte: é permitido ao cidadão a sua livre expressão de pensamento, de vontade, e a manifestação dos seus afetos não deve sofrer em momento algum ingerência por parte do Estado. Aí veja, por que não estender esse mesmo entendimento à avicultura esportiva? Será que eu não sou livre para escolher o meu esporte? Será que eu tenho que aceitar que os veganos se coloquem como padrão social e todo mundo tenha que seguir? Eu acredito que a gente vive em uma sociedade plural, onde se faz indispensável a convivência com a diversidade. Ou seja, eu cultuo a avicultura esportiva, mas eu não convido você vegano para ir assistir. Eu não digo a você que você tem que comer carne porque proteína é indispensável. Não, você tem o seu direito de escolher, então respeite o meu. Aonde esses eventos acontecem, a gente não convida quem não aprecia, muito pelo contrário. E você tem que entender, a simbologia demonstra de forma bem nítida. A simbologia que existe na expressão da avicultura esportiva, ela vai muito além da expectativa do senso comum. Os afetos ali, eles são potencializados. Você se vê representado pelo animal. O que importa ali não são as apostas, é a vitória. Porque é como se você se sentisse representado pelo seu animal e ele dá a você uma condição de vencedor. Nos espaços de eventos da avicultura esportiva, o que existe é uma confraria. É uma irmandade. Hoje eu cheguei na cidade de Porto da Folha, visitei uns 20 criadores. E a gente percebe que a pessoa não lhe conhece, mas como lhe identifica como criador, já cria um vínculo muito forte. Então o que a gente busca é isso, é demonstrar que o que existe ali é apenas a manifestação dos meus afetos, que deve ser resguardado através de uma regulamentação. É isso que a avicultura esportiva carece. Então eu vou dar um outro exemplo. Todos os eventos públicos carecem de segurança, porque em alguns momentos surge a violência. Na avicultura esportiva não existe segurança. As apostas que acontecem de forma singela e simbólica não precisa de assinatura de cheque nem passar cartão. É a palavra de um criador contra o outro. E isso é muito bonito porque aquele que perde é quem toma a iniciativa de procurar o outro para pagar. Isso para vocês compreenderem como é que funciona a avicultura esportiva. É uma prática, é uma cultura que deve ser melhor compreendida. A gente precisa, de fato, fazer uso de espaços como esse para emissoras de rádio, se possível, um programa como o Globo Rural, para fazer uma cobertura mostrando passo a passo de um criatório, desde a escolha dos reprodutores, o nascimento, a fase jovem, adulta, ou seja, toda a vida da ave. Então o que a gente busca é isso, é tentar dar publicidade à avicultura esportiva, demonstrando que o que existe aqui é uma relação de afetos e que se as decisões servem para outros, deve também nos agraciar. Quero mandar um abraço para meu amigo Marcinho e Henrique, da Cocheia MH, dois grandes amigos aí, galistas. Quero mandar um abraço também ao meu amigo Neilton da Sportnet. Quero também mandar um abraço para meu amigo Caetana, mais conhecido Edivaldo, e a galera lá de Glória.
um amigo Valfran, Luiz Alberto, que disse, meu amigo Wesley Pagotinho, só não vou transferir meu título porque não tá mais, pela lei não permite mais, né? Já acabou o prazo, mas dou valor à pessoa que está engajada nesse projeto. Galismo é cultura. Eles brigam por instinto, nós criamos por amor, né, Luiz Alberto? Que nem eu friso isso sempre. Isso aí é de suma importância. Aí a galera de Glória dizendo que ia interagir na live, já mandaram aqui um salve aqui. Quero mandar um abraço à turma de Glória. Quero mandar um abraço ao meu amigo Alumínio, que está lá na Linha da França. Meu amigo Valmizinho, a todo o pessoal lá na Linha da França. Que ali é uma localidade que tem grandes galistas, tem excelentes galos combatentes. Quero mandar um abraço para a galera do Lagoa do Rancho, a galera do Lagoa da Volta. O pessoal da Esperança, meu amigo Nego, Danilo, de Dema lá, são pessoas da melhor qualidade. Quero mandar um abraço para a turma de Alagoas, na pessoa do meu grande amigo Zé Cláudio. Quero mandar um abraço para meu amigo Clebinho de Zé Moela, seu irmão Clecinho. Quero mandar um abraço para Daruex, que mandou um salve aqui da Coxinha Progênites. E vamos que vamos, meu amigo Maicon. É isso, muita gente participando. Eu só quero fazer um pedido a vocês, que eu sei que é muita gente querendo fazer pergunta. Pessoal, eu vou fazer um pedido, mas tranquilo, que vocês evitem mandar áudio ou tá ligando, porque não tem nem como atender e nem como ouvir áudio que vocês estão. Eu tentei ouvir um aqui rápido, né? E no áudio, no final do 7269, 7289, ele pergunta o seguinte: vocês que gostam do galismo, inclusive você, o amigo aqui que está sendo entrevistado, Luiz Alberto, né? Já pensou em ter um representante em cada cidade para falar, ficar à frente sobre o galismo em cada cidade, ou sendo vereador, ou não sendo vereador, mas ter um representante no município, uma pessoa que diz o seguinte: não, eu vou lá, eu vou brigar, eu vou lutar na Câmara de Vereadores, eu vou atrás da lei, para a gente não sofrer, para a gente não passar humilhações. Vocês já pensaram nisso? Então, essa iniciativa de estar aqui hoje em Porto da Folha já faz parte desse projeto. Esse projeto ele iniciou o ano passado. Eu mencionei anteriormente, nós fomos já em 5 casas legislativas fazer a justificativa de um projeto de lei, onde a gente busca ratificar essa portaria assegurando o direito de criar e preservar a ave. Então, esse é um projeto que eu tenho certeza que ele não vai parar. A partir do momento que você sai, né, do campo da repressão e se torna presente, você vem ao universo das luzes, é inegável retroceder. Daqui para frente, eu tenho certeza que todo avicultor esportivo, ele não vai mais sentir vergonha ou medo da sua prática esportiva. Até porque, como eu mencionei, você tem o direito, é assegurado a você na própria Constituição. Então, a sua liberdade de escolha. Se a gente perde a liberdade de escolha, a gente perde um dos pilares fundamentais da democracia, que é a dignidade da pessoa humana. Será que nós não podemos cultuar aquilo que a gente se identifica? Então, esse projeto existe, mas a maior voz, no momento, eu repito sempre, é fortalecer a entidade de classe que pode representar o criador de forma bem ampla, que seria a associação. A associação é uma entidade jurídica que acredito que tem o poder de abrir portas muito mais do que um simples criador, porque você ali está enquanto representante de uma categoria. Então eu acho que esse projeto não vai parar. Com certeza a gente tanto vai ter as vozes em defesa da avicultura, como vamos a curto prazo, não quero que seja a longo não, fortalecer a associação. Tem um pessoal lá em Recife que está assistindo aqui, o Paulo Fernando de Recife, está na live, mande um abraço aí, né, para os amigos, um abraço para você, Paulo, muito obrigado, certo? Daqui a pouquinho o Pacotinho vai mandar mais alôs aí, tá chegando muito alô, né, Pacotinho? Muito alô, e ele tá doido para falar o nome do povo, porque ele é assim, ele gosta de falar o nome do povo, né? Quero mandar um abraço aqui, olha, antes de você mandar alô, Pacotinho, só vou fazer aqui só mais uma pergunta. Essa me chamou a atenção, é tanta pergunta aqui que eu já perdi, mas é o seguinte, a pessoa mandou, eu me lembro muito bem, pronto, aqui, você tá vendo a foto da menina, né, com um galinho na mão, aí ele coloca, minha filha já ama o galismo, falo para ela que é um crime? É uma pergunta, ele fica sem saída. O que eu falar, minha filha, se é um crime, se não é crime, já que ela, já criança ama o galismo? Ele tem que fazer o que ele
continuar incentivando, porque só dessa forma a gente dá continuidade à nossa cultura. Através dessa transferência, né, de costumes e valores que a gente está até hoje existindo. Então, ele deixa uma filha como representante e ele tem que dizer para ela o seguinte: ainda que exista resistência na escola, diga que seu pai é um defensor de uma espécie. Nós não podemos, em momento algum, aceitar a pecha de criminosos. Nós somos conservadores e preservadores de uma espécie. Então, nós, na realidade, somos a principal arma em defesa da manutenção dessa espécie. Se o criador aceitar essa pecha de criminoso e abandonar a prática esportiva, nós estamos abrindo mão de um banco genético muito valioso e abrindo mão da nossa liberdade de dizer: eu me sinto feliz em cultuar isso aqui. Como o Dinarte colocou, poxa, o sacrifício de um boi em um ritual religioso. Peraí, é a minha religião, o meu Deus aceita aquilo como oferenda e a nossa relação, a simbiose, ela se dá daquela forma. Eu não estou pedindo que você que é contrário ao sacrifício vá assistir o ritual. Então, é a Umbanda, é o Candomblé, é o cristão. Olha, para você ter uma noção do quanto a ave é importante, para que essa criancinha aí não crie um trauma e se frustre, a avicultura esportiva, na figura do galo, tem destaque em tudo que você imaginar. Na música, com João Bosco, em 76, lançou um LP que a capa era o pé do galo, o pé de um galo. Clara Nunes tem uma música linda em homenagem ao galo. A Igreja Católica, uma das suas principais liturgias, celebra a Missa do Galo. Porque na mística cristã, essa ave, ela era o anunciador, ainda é até hoje, o anunciador de um novo amanhecer. Então, quando você desperta pela manhã com o cantar do galo, significa que Deus lhe concedeu mais um dia de vida. Então, essa criança tem que entender e aprender esse tipo de cultura sobre a ave, e não essa questão de é crime criar, de forma alguma. Existe na cidade de Laranjeiras uma igreja que recebe o nome de Igreja do Galo. O símbolo nacional da França é um galo. Aqui em Porto da Folha, o Guarani, que é um clube de futebol, tem como mascote o galo. Ou seja, essa ave está presente em todo o imaginário popular. O que a gente precisa? Dar publicidade, mostrar a importância dela. Os egípcios antigos tinham essa ave quase que como um deus. Era aquele que anunciava a presença do Deus Sol. Então veja, existe muita informação para ser transmitida, usando essa ave como um símbolo que vai muito além dessa estigmatização e criminalização da avicultura esportiva, tendo como símbolo a ave. Então não é crime de forma alguma, ela tem que criar. Precisamos de crianças igual ela e o filho de Eusenito para dar continuidade às nossas tradições. O que os ambientalistas, que não são especialistas, são pessoas que defendem uma política ideológica. Eu respeito o ecólogo, que é um estudioso, o biólogo. Então, são essas pessoas que, de fato, têm conhecimento e podem falar acerca de uma espécie. Se você for conversar com um ecólogo, ele vai falar sobre a importância dos criadores na manutenção dessa espécie. Porque são estudiosos, ele conhece, ele sabe como isso acontece. Ambientalistas que seguem bandeira política e ideológica, ele defende algo que traz para ele uma autopromoção. Na maioria das ONGs que procura caçar o avicultor esportivo, eles buscam se autopromover. E isso, se a gente não apresentar o contraditório, não se contrapor a essa perseguição, a gente de fato vai deixar de existir. Quantas práticas esportivas que foram tradições no mundo e no Brasil deixaram de existir? Na Espanha, a tourada, todo mundo sabia que era um traço marcante do povo espanhol. Em decorrência da força desses ambientalistas, acabou. A pega do porco em Santa Catarina acabou. Uma doutora da Universidade Federal de Santa Catarina, quando palestrando na UFES, fazia questão de mencionar aquilo com orgulho e demonstrava total insatisfação com o advento da emenda 96, que regulamenta a vaquejada. Veja o que é organização e força política imaterial.
Então, o que é que a avicultura esportiva precisa? Seguir esses passos. E eu ainda vou além, quando perguntaram se é crime. Com o advento do parágrafo 7º do artigo 225, que diz que toda e qualquer expressão cultural que tenha no animal o seu símbolo não deve ser considerado crueldade. Não deve ser considerado crueldade. Isso está na Constituição. Então, por que ainda insistir com essa perseguição à avicultura esportiva? Se está na Constituição que não existe crueldade na prática esportiva com o animal, o que se precisa? Regulamentar. O que a gente busca? Regulamentação. Com a regulamentação, muitas coisas podem acontecer em defesa da ave. Diminuir o tempo de combate é uma das alternativas. Se for preciso, aumentar a espessura da espora para afetar menos o oponente. Por exemplo, existe a espora gaúcha. E na espora gaúcha quase não existe a morte dos animais. Então, com a regulamentação, a gente pode sentar e tentar encontrar o melhor caminho para manter vivo um traço cultural que vem resistindo, mesmo diante de tantas perseguições. Começa com a Lei Juarez Távora em 34, vem no 61 com Jânio Quadros, vem em 98 com a Lei 9.605, que trata dos crimes ambientais, e ainda assim a avicultura esportiva insiste em sobreviver. Isso prova que não é a clandestinidade que vai colocar em extinção nem a espécie, muito menos a prática, porque o avicultor ele tem uma relação muito forte com o animal. Então o que a gente precisa é levar em consideração todo esse apanhado, toda essa segurança jurídica e regulamentar. A gente não pode, enquanto brasileiro, abrir mão sem ir para o enfrentamento das nossas tradições. A gente não pode abrir mão dos nossos valores. A avicultura esportiva está aqui desde a colonização. Porque eu devo atender a uma agenda global e aceitar, sem resistir, abrir mão de cultuar a avicultura esportiva? Então, os avicultores esportivos precisam entender que precisa se organizar, porque esse pessoal é organizado. Se vocês forem olhar a regulamentação da Resolução Normativa 1236 do Conselho Federal de Medicina, ele é construído e elaborado por veterinários que coadunam com o pensamento animalista. Tem coisas ali que nos prejudicam, então a gente precisa estar antenado, a gente precisa fazer parte nos conselhos, para sempre que houver uma tomada de decisão que venha a estigmatizar a avicultura esportiva como algo cruel, maus tratos ou abuso, que a gente vá lá e apresente o contraditório. Porque se a gente permitir que as coisas aconteçam como está acontecendo, sem resistir, quando a gente menos esperar, está lá, criminalizado a avicultura esportiva, como já tem projetos de lei em Brasília que caminham nessa direção. Botar para 6 anos a punição, trazer um dado novo, para você ver o quanto esse grupo ele é organizado. Agora em Brasília, esse ano, foi aprovada uma lei criminalizando a avicultura esportiva, onde a menor multa é de 10 salários mínimos. E aí, se o animal estiver ferido, se houver a morte, tudo isso vai acrescentando. E não ter uma voz naquela casa para contestar um projeto dessa magnitude, dessa natureza, que venha tentar abrir precedentes para que outros estados possam seguir o mesmo passo. E não existe. Todo o ordenamento jurídico assegura a manutenção dessa espécie. Então o que a gente precisa é de organização. Organização e criar, na pessoa do nosso amigo aqui, do Isaac, do Maicon em Cedro, nossas representações políticas. A gente precisa de representatividade, porque são essas pessoas que vai servir como base para que a gente possa eleger um deputado estadual, para que no futuro os vereadores, junto com o estadual, possam levar a Brasília um deputado federal que fale em defesa não apenas do galismo, mas das tradições em nosso país que corre sérios riscos. Se a gente não tomar cuidado e for aprovado o que alguns filósofos contemporâneos que direciona para a cultura do abolicionismo animal, a gente vai perder as cavalgadas, a gente vai perder a vaquejada aqui em Porto da Folha, porque para eles toda ação do homem sobre um animal deve ser abolido.
Para eles, o animal só está emancipado definitivamente quando ele romper qualquer relação com o homem. Então veja, essa elevação, essa sensibilidade de um processo de humanização na relação homem-natureza está prejudicando muito as tradições em nosso país. E a gente precisa unir essa categoria para que a gente, de fato, tenha uma voz nas casas legislativas em defesa das tradições, seja ela qualquer. Eu recentemente estava fazendo um estudo sobre um folclorista brasileiro chamado Antônio Nóbrega e fico assim triste por perceber que o cara fez um estudo brilhante, resgatando danças, ritmos, instrumentos musicais em nosso país para manter vivo esse traço cultural que é nosso, mas a gente não percebe nenhum partido político, nenhuma liderança política que vai em defesa da manutenção dessas tradições. Então a gente precisa. Eu acredito que o momento que a gente está vivendo não pode mais retroceder. A gente tem que caminhar para frente. Se for para retroceder, que seja para se reagrupar e caminhar com segurança. Mais ouvintes aqui, amantes do galismo, interagindo conosco aqui. Entendeu? Quero mandar um abraço aqui ao amigo Edivaldo, que é um grande galista lá no Caibeiro. Quero mandar um abraço para o amigo Marcílio, junto com seu irmão Macion, que faz parte do Estúdio Lima, na qual nós visitamos essa cocheia, não foi? O amigo Luiz Alberto aí, nós fomos visitar essa cocheia. Quero mandar um abraço para o amigo Rinha, da cocheia R4. O Rinha é um cara especial aí, o nome dele já diz tudo. Quero mandar um abraço para o amigo Dei Gás, que é um galista aí de grande nome aí para a cidade de Porto da Folha, um amigo Dei Gás. Quero mandar um abraço também para meu amigo Gabriel, sobrinho de Rinaldo, e seu tratador, o grande amigo Felipe, na pessoa do amigo Rinaldo, que também fizemos uma visita, não foi ilustre, muito ilustre a cocheia dele. Entre outras cocheias que visitamos hoje, né, meus caros amigos. E dizer que estamos juntos nessa casa aí. E juntos somos mais fortes, né, Maio Carvalho? Friso sempre essa frase, porque Pagotinho é povão e o povão me representa, né? Muita gente assistindo aqui, só vou pedir para você repetir só o iniciozinho da pergunta que eu lhe fiz, se é crime ou não, porque teve um probleminha no áudio, só essa questão se é crime ou não, o pessoal está pedindo para você repetir. Pessoal, veja bem, não existe uma lei no Brasil que criminalize a avicultura esportiva. A nível de Brasil não existe. Não existe uma lei que criminalize. O que existe é um entendimento do artigo 32 em decorrência da ADIM contra o Estado do Rio de Janeiro. Então não existe uma lei no Brasil que criminalize. Aí você vai me perguntar, e por que as polícias então fazem as apreensões? Aí vem um outro debate, onde eu digo que o galismo precisa se organizar. Isso é de ontem, não é para amanhã não, é de ontem. A gente precisa se organizar. Alguns acreditam na questão de prática de contravenção, porque envolve as apostas. Outros falam em maus tratos. Não existe maus tratos, eu já expliquei. De acordo com cientistas, que são os ecólogos e biólogos, é necessário que exista o combate para que possamos manter o mais próximo possível a espécie dos seus ancestrais. Não existe o jogo de azar, porque o que precisa é regulamentar. Eu pergunto a você, corrida de cavalo dentro do espaço é permitido aposta. Por quê? Porque está assegurado no código. A avicultura esportiva é considerada contravenção em decorrência de não ter uma regulamentação. O governo recolhe quanto com jogos de Mega Sena, Quina, Lotomania e tudo isso é aposta. Então, se for por aposta, casse todos os jogos. Então, não é apenas a questão da contravenção, é a questão do preconceito. Com o processo avançado de urbanização e industrialização, começou a predominar na sociedade um sentimento da nobreza. Então, algumas práticas culturais que tinha nas pessoas mais simples, o seu gosto, o seu exercício, começou a ser sufocado. Machado de Assis, em um romance, se eu não me engano é Dom Casmurro, ele fala que o galo de briga, na época lá no Rio de Janeiro, simbolizava o cavalo de corrida do pobre. Os espaços de eventos
era o hipódromo do pobre. Então, ou seja, naquele período, a diversão das pessoas mais simples era a avicultura esportiva, era a distração. Com o processo acelerado de urbanização, de industrialização, começaram a sufocar algumas tradições que para essas pessoas mais modernas, mais voltadas para as tecnologias, condena, censura. Então isso é apenas preconceito. A gente precisa aceitar as diferenças do outro. Como eu mencionei, se você for fazer uma lida rapidinho da tese do Sérgio Alves Teixeira, ele nomeia várias personalidades na história da humanidade que foram praticantes. Toda a família Stuart era praticante. No fundo da morada oficial do rei, tinha um espaço de competição dessas aves. Tem fotos. A iconografia registra isso. Então, a avicultura esportiva, o que ela precisa é ser regulamentada. Não existe no Brasil uma lei que criminalize. Existem tentativas, mas ainda não existe. Graças a Deus. E eu espero que a gente consiga adentrar ao universo político para que nós possamos falar em defesa das tradições. Repito, a gente não pode ceder a uma associação britânica, a um fundo britânico que banca essas ONGs de proteções aos animais e não nos incluir. A gente quer ser incluído, a gente quer a proteção animal. E o que existe é uma caçada contra a avicultura esportiva por puro preconceito. Fique à vontade. Quero mandar um abraço aqui para... Olha aí se não tá... Levante. Tá ligado? Quero mandar um abraço aí para o amigo Edu, que faz parte da Cocheia Estudo Paulo Pereira. Quero mandar também um abraço para o meu amigo Tony, que tá ligadinho lá na Lagoa do Rancho. Um abraço para o meu amigo Luizinho. Um abraço para o meu amigo Matheus, o meu amigo Bal, meu amigo Ismael, meu amigo Isaías. Quero também mandar um abraço para o meu amigo Cebinho, no povoado lá Lagoa Redonda, que está ligadinho aí na live da gente, interagindo. Quero mandar um abraço para o meu grande amigo Douglas, Joesley e a todos que faz a Cocheia Magnata. Estão aí ligadinho no povoado lindo da França. E a satisfação é enorme ver vários e vários amigos galistas engajados aí nesse projeto. Quero mandar um abraço para todos do grupo de galistas de Pão de Açúcar, a todos do grupo galista da Preazada da Lagoa do Rancho, a todos os amigos galistas do Estudo Carcará, a pessoa do meu amigo Clebinho Zé Moela, a todos os amigos galistas do AMG Estudo Paulo Pereira, na pessoa do meu amigo Edu. Quero mandar um abraço para todos os galistas da Preazada da Linda França e a todos os grupos que eu faço parte. Quero mandar um abraço a todos, dizer que estamos juntos nessa causa aí e juntos somos mais fortes, né, Maicon Carvalho? Olha, estamos quase chegando ao fim da entrevista, do bate-papo aqui com o Luiz Alberto. Luiz Alberto, estamos recebendo, né, nos próximos dias o presidente da República aqui no estado de Sergipe, na capital sergipana, que irá visitar, né, alguns locais, algumas indústrias. E você, como representante do galismo, posso dizer aqui no estado, né, uma pessoa super inteligente, o que você tem e o que você pode fazer para apresentar. Você já tem um projeto para apresentar ao presidente, para chegar a entregar ao presidente, o que você almeja na visita do presidente aqui no estado de Sergipe? Veja bem, desde o início a gente vem trabalhando em parceria com a associação e os criadores para elevar a publicidade da avicultura esportiva. Eu acredito que quanto maior for a visibilidade, melhor será a aceitação. Então nós iremos confeccionar uma faixa e vamos recepcionar o presidente no aeroporto. Acredito que um flash de televisão mostrando lá uma frase nossa, o símbolo que será esse aqui em uma das extremidades, a gente está levando para o senso comum, plantando no imaginário coletivo a importância da avicultura esportiva. Se houver a oportunidade de aproximação com o presidente, a gente tem sim um projeto elaborado, com uma justificativa muito bem feita, acredito eu, que ele lendo, ele vai olhar com outro olhar para a avicultura esportiva. A gente tem essa esperança de que ele possa. Ele vai participar lá na Barra dos Coqueiros, da inauguração da empresa lá, e vai para a Fafem. Então nós estaremos nesses 3 pontos, apresentando nossa faixa e exigindo do mesmo que nos reconheça como cultura.
ele precisa, só depende dele. O sonho da avicultura esportiva está nas mãos do presidente. Precisa que ele compreenda, conheça melhor, para não ter uma visão também preconceituosa acerca da nossa cultura. Eu gostaria de apresentar um dado aqui no tocante à questão do sacrifício, porque o que me incomoda, na realidade, na avicultura esportiva, é o descaso dos órgãos de fiscalização e controle no tocante ao sacrifício dos animais. Essa ADPF 640, provocada pelo Partido PROS na pessoa do Telmário, surgiu em decorrência de uma ação na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, onde o juiz sentenciou ao sacrifício em torno de umas 60 aves. Aquelas aves eram peças do inquérito e elas não poderiam ser mortas, porque se no final do processo fosse reconhecida a inocência dos autores, a materialidade devia ser devolvida, né? E ele mandou matar. E aí o que é que eu quero dizer para vocês? Tem uma resolução de número 37, de 15 de fevereiro de 2018 do CONSEA. O CONSEA é o Conselho Nacional de Controle e Experimentação Animal. Essa resolução normativa de número 37, ela trata sobre o processo da eutanásia. Ou seja, para que um animal possa ser sacrificado, ele tem que estar inserido em 3 critérios, que é gravemente ferido, uma doença incurável ou uma velhice avançada que não possa corresponder ao tratamento. Somente dentro desses 3 critérios o animal pode passar por um processo de eutanásia. E nossos animais são mortos de qualquer forma. Inclusive um juiz não levar em consideração a resolução normativa. Por isso, o senador mobilizou o Supremo e hoje não pode mais matar os animais. Uma das condições para a prática da eutanásia é que o profissional tenha conhecimento, técnica e seja credenciado ao CEAS. Veja quanta exigência. Para sacrificar um animal, não pode ser na presença de outro. Tem que ter todo um cuidado na técnica de imobilização. Tem que, de preferência, ser na penumbra. E tem que estar com a presença do responsável pelo centro onde vai acontecer o processo de eutanásia para poder isso acontecer. E aí eu lhe pergunto, por que não se leva em consideração uma resolução normativa como essa de um órgão responsável pela deliberação da prática no tocante a nossas aves? Não se pode sacrificar o animal sem estar de posse de um exame, salvo se ele estiver fora do seu território. Se você sair com um animal daqui para outro estado sem uma GTA, alguns estados têm uma legislação particular que impõe o sacrifício. Por quê? Porque esse animal, sem comprovar a sua sanidade, a sua saúde animal, ele pode colocar em risco todo o parque avícola daquele estado. Então, existem algumas legislações que condenam, tem que ser sacrificado de imediato, salvo essa situação. E aí a minha tristeza é isso, que tem essa resolução que diz que só pode ser morto por esses 3 critérios, e as nossas aves, tendo resolução que assegura, tendo uma DPF que assegura, tendo uma lei estadual que assegura, tendo a Constituição Federal que assegura, continua sendo morta, sem que o processo chegue ao final, sem que o Ministério Público apresente um laudo ao juiz comprovando que aquele animal precisa ser sacrificado por ser portador de uma moléstia grave. Ou seja, a gente precisa de mais observância por parte do Ministério Público. Se houver alguma condenação, que gire no entorno do proprietário, mas que preserve a vida do animal, porque assim a lei exige. Ok, quero mandar um abraço para vocês que estão assistindo aqui essa live, muito importante, né? Olha, antes de passar aqui para o amigo Deigás, né, como é conhecido, Deigás, que é um amante também pelo galismo, eu só quero avisar o pessoal que eu gosto de falar também, tem uma pessoa que colocou no YouTube, você só fala de Porto da Folha. Não, ele está falando para o estado, para o Nordeste, para onde você tem, né,
O Galo. O Wesley Pacotinho é gente boa demais. Ele fica aqui, gente, conversando. Ele diz: Porto da Folha, pode deixar que ele defende o galismo, né, em Porto da Folha. Daí, fica à vontade, meu irmão. Fica à vontade. Tá ligado? Fica à vontade. Uma boa noite a todos. Eu quero dar minha palavra aqui e agradecer ao meu grande amigo Luiz Alberto por vir aqui nesse grande estúdio com vocês, esclarecer normas que tem que, como o nosso amigo me falou aqui, que criminalizam a gente, criadores de animais. Que nós não somos criminosos, somos pessoas de bem. É um esporte que nós temos, como é milenar, a gente puxa tradição. Então, nós estamos nessa luta, junto com o pré-candidato Wesley Pacotinho. E um abraço a todos, é só isso mesmo que eu queria falar. Um grande amigo Luiz Alberto aqui. Ok, uma satisfação ter você aqui, né? E lembrando que estamos seguindo todas as recomendações. Gente, já estamos chegando ao final da entrevista. Lembrando que essa não é a última, né? Com certeza o Luiz Alberto irá voltar mais vezes, tanto aqui no município de Porto da Folha. Se você está assistindo de alguma cidade que precisa de uma palestra com o nosso amigo Luiz Alberto, só é entrar em contato, né? Aí através eu vou pedir para ele deixar o telefone, a rede social, certo? Para o pessoal entrar em contato para poder, né, levar você até uma cidade que reunir os galistas, passar um pouco de uma palestra, porque tem muita gente que não entende, tem muita gente que pratica pensando que é crime, né? Pratica o galismo com medo, né? Então é bom essa explicação. Quero agradecer mais uma vez ao Wesley Pacotinho, certo? A TVAN, em nome do Cleinan, agradecemos. É a segunda vez que você dá entrevista, né, Cleinan, aqui para a TVAN, né, isso? E quero dizer a você que a TVAN, a Wesley Pacotinho, que a TVAN sempre vai estar de portas abertas para quando você tiver qualquer novidade, qualquer explicação, e que logo, logo vem uma notícia boa para dizer assim: agora é lei, está liberado, é lei e não tem mais ter medo, não. Eu agradeço a oportunidade que vocês nos oferecem. Eu acredito que a nossa intenção não era falar apenas de Porto da Folha. A gente aproveitou a oportunidade da cidade de Porto da Folha, mas a voz que a gente leva é para o Brasil. A busca, tudo que se alcança em Sergipe, respinga a nível nacional. No primeiro momento que eu estive aqui, nós não tínhamos a lei estadual. Graças a Deus, nesse segundo momento, a gente tem uma lei sancionada pelo governo do estado, reconhecendo o criar e preservar. Eu espero, em um terceiro momento, vir falar sobre a regulamentação. É preciso que a gente entenda que a avicultura esportiva, ela tem uma gama de informação a passar para a sociedade comum. E como o nosso amigo ali daí, alguém que eu tenho grande admiração, já esteve lá no meu criatório 2 vezes, mencionou, se trata de uma cultura milenar. E, de fato, existem registros históricos que comprovam. O general Temístocles, quando estava marchando com o exército grego para combater os persas, ele se deparou com 2 aves dessas selvagens combatendo. E ele aproveitou, parou a marcha do seu exército e aproveitou para levantar a moral da tropa usando o exemplo daqueles animais, como coragem, brio, estoicismo, mesmo estando diante da morte, não temer. Então ele parou e fez uma fala em defesa e disse: observe, guerreiros, esses guerreiros empenados não lutam por igreja, por religião, por templo, por família, por estado, por cidade. Eles lutam única e exclusivamente para jamais se dobrar e se render ao oponente. Ou seja, com aquilo ali ele queria dizer para a tropa: os animais ali não têm motivos e vocês têm de sobra. Família que deixou em casa, um estado para proteger, então dê a vida sem destemor. E sempre foram, na história da humanidade, um exemplo de grandes guerreiros, né, os espartanos. Então, o galismo tem muito a oferecer. O que falta é oportunidades, portas que se abram para poder a gente levar esse tipo de informação e conhecimento. Eu estou disponível, eu tenho de forma simples um canal no YouTube, MF Luiz Alberto. Quem quiser, de vez em quando eu apresento algumas ideias novas sobre a avicultura esportiva. Tem um vídeo lá sobre a questão do manejo biológico. Tem alguns sobre portarias, resoluções. O meu celular é o 799-9901-2933.
estou disponível para ser uma voz em defesa da avicultura esportiva em qualquer espaço que eu seja convidado. Acredito que a gente precisa, de fato, ter uma voz para desmistificar uma cultura que é nossa, que é antiga e que deve ser preservada. Um abraço e uma boa noite e obrigado a todos. Wesley Pacotinho, parabéns aí pela sua iniciativa também, né, de estar buscando sempre a melhoria do galismo, certo? Em nome de Luiz Alberto e todos que fazem a TVAN, parabéns aí por sempre estar empenhado em prol do galismo e que continue buscando aí sempre a melhoria, certo? Sucesso aí na sua trajetória e que próximas entrevistas terão com certeza notícias boas. Fique à vontade aí para suas considerações. Muito obrigado, meu amigo, meu grande amigo Maicon Carvalho, pelas sábias palavras. Quero agradecer ao amigo Luiz Alberto, que se disponibilizou para se somar nessa causa aí. Quero agradecer ao amigo Clenan, que deu toda a parada aí da TVAN. Quero agradecer também ao amigo Adriano, do Novo Porto, que cedeu espaço aqui para fazer esse belíssimo evento. Quero mandar um abraço para o prefeito Miguel, que está junto também nessa causa nobre aí. Quero mandar um abraço para o secretário Everton, o amigo Neio da Sportnet e a meu pai Manuel de Augusto, que foi umas pessoas que se somaram aí nessa causa também para realizar essa live. Quero mandar um abraço aqui para o último abraço sobre a questão da galera aqui do galismo. Quero mandar um abraço para meu amigo John, estúdio JH Santana, que é o amigo John. E dizer, Maico, que estamos juntos aí nessa causa aí que eu abracei com unhas e dentes, que nem eu lhe falei logo cedo. Porque o galismo entrou na minha vida, eu friso sempre com minha família, nas reuniões que eu faço lá em casa, com meu pai, minha esposa e todos os meus familiares, dizer que hoje o galismo para mim é como uma família. Uma família que eu me dedico sempre em busca das melhorias. E dizer aos amigos galistas que estamos juntos nessa causa nobre aí, hoje foi apenas um avanço, mas tenho certeza que cada dia que passa vamos avançar mais ainda. Quero mandar um abraço a todos da Lagoa do Rancho, que estamos juntos nessa causa aí. Quero mandar um abraço para os amigos da Lagoa Redonda, os amigos do Caibeiro, os amigos da Esperança, os amigos de Alagoas, os amigos da Bahia também, que são galistas aí, que interagiram conosco nessa live aí, os amigos do Sergipe todo, os amigos da Linda França, que é uma legião de muitos amigos que eu tenho na Linda França, os amigos da Lagoa da Volta, e a todos os galistas aqui da cidade, que a cada dia que passa se adere ao projeto da pré-campanha de Wesley Pacotinho. E dizer a todos que obrigado pela audiência e vamos que vamos, juntos somos mais fortes. Ok, gente, queremos agradecer a audiência de vocês, nosso boa noite, certo? E que em breve voltaremos aí trazendo mais informações. Mas antes de encerrar, Clina, o Luiz Alberto tem mais uma novidade aqui para o pessoal. Vamos lá. Pessoal, eu gostaria de informar que, para demonstrar que isso faz parte de um projeto da avicultura esportiva em Sergipe, eu estarei presenteando o nosso amigo aqui com um esboço de um projeto de lei. Se ele lograr êxito na empreitada dele, ele irá fomentar na Câmara de Vereadores. Então, irei lhe presentear com um projeto que eu esqueci no carro, mas vou lhe entregar daqui a pouco. Pessoal, eu vou finalizar com um pensamento para vocês perceberem o quanto o Galo Moura ele é importante. Santo Tomás de Aquino, ele disse em um dos seus pensamentos, aforismos, que não existe pecado algum permitir que um animal viva para a finalidade com a qual ele se destina. E o Abraham Lincoln, quando indagado sobre a questão da proibição lá nos Estados Unidos, ele disse, olha, se Deus os criou com essa capacidade belicosa, quem sou eu, mero mortal, para proibir os mesmos de desempenhar suas habilidades? Isso é para demonstrar o quanto essa ave é presente, tanto na cultura, quanto na história, e também no imaginário coletivo, através da história oral. Mas a gente espera que futuramente grandes pesquisadores se dediquem a pensar um pouco essa ave que é de